Sejam bem-vindas à nossa reunião do DIP, 29ª reunião. Que caminhada até aqui, né, gente? Hoje, vamos fazer uma oração antes de começar? A ti rendemos graças, Senhor, porque tu és bom e sempre nos ouve, nos ama, nos acolhe, nos guia. Obrigada, Senhor, por mais um dia, o melhor dia das nossas vidas, hoje. Hoje nós podemos realizar os seus desejos, a sua vontade, seguir na sua luz, Senhor, construindo uma vida que nos orgulhe, que nos incentive e que ilumine outras pessoas. Obrigada, Senhor, pela misericórdia, pelo amor, pela sabedoria. Continue, Senhor, nos guiando em nossa vida. Abençoa, Senhor, o estudo de hoje, que possa servir para uma pessoa pelo menos. Porque uma pessoa tendo uma resposta já nos faz feliz. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ei, vamos lá. Então, hoje na nossa 29ª reunião, a gente vai falar um pouquinho a respeito de algumas ferramentas para o processo, tá? Eu muito provavelmente vou ficar numa da mais importante. Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre o viver a vida, a gente fala sobre um processo de paciência, construção, conhecimento. Na maioria das vezes, os processos que a gente vive, a gente não sabe o final. A gente não sabe o destino, mas não sabe qual todo o caminho que a gente vai levar para chegar até esse destino. E a gente vai descobrindo ao longo da jornada. Então, a primeira coisa que se faz importante em um processo de crescimento, autoconhecimento, realização profissional, ou mesmo relacionamento pessoal, é paciência. Paciência é uma habilidade que a gente exercita ao longo da vida e ao longo do tempo de vida, certo? A paciência, ela é a percepção da jornada. Então, vamos dizer, quando a gente planta uma semente, a gente sabe que não vai ter brotado no dia seguinte, tirando feijão, que já fez a experiência do feijão, né? Mas a semente, ela tem um tempo de germinação, por exemplo. Então, quando você faz um plantio, você entende que tem um período que você precisa aguardar e cuidar dessa semente, regar o solo, ter calor suficiente, descanso de terra, né? E isso te dá a paciência de esperar a semente germinar. Por que que você tem a paciência, por exemplo, de esperar uma semente germinar ou da orquídea voltar a dar flor? Porque tu conhece a sua orquídea, sabe que ela dá flor 2 vezes por ano, ou uma vez por ano, depende da espécie, enfim. Por que que você tem paciência de aguardar esse processo, mas não tem paciência, por exemplo, numa ação nova na sua vida, num plano novo da sua vida? Ou no relacionamento de ouvir o parceiro, de entender o que ele quer, de qual foi a situação que aconteceu para que houvesse aquele desencontro. A paciência, ela existe quando a gente tem conhecimento sobre o caminho que está trilhando. Ainda que não seja pleno e completo, um tanto de conhecimento do caminho que se trilha. Quanto maior a sua ignorância a respeito do processo, menor a sua paciência. O não saber te coloca em um estado, vamos dizer, de ansiedade. O não saber, a ignorância de coisas a respeito desse processo que você vive, te coloca em um estado ansioso. Afinal de contas, você não tem conhecimento suficiente para saber, por exemplo, o tempo de cada coisa do seu processo.
Então, como que a gente faz para melhorar o nosso processo de acompanhamento na paciência? Conhecimento, ciência. Ter ciência dos processos, ter ciência do tempo de cada coisa, vai ajudar você a ter mais paciência de aguardo e de ação, de saber a hora certa de agir. Às vezes não é só esperar. Conhecimento. Então, se você percebe que em alguma área da sua vida você anda impaciente, significa que existe pouco conhecimento a respeito desse assunto que te gera impaciência. Quando a gente faz um bolo, põe o bolo para assar, você não vai antes de 20 minutos verificar o bolo. Você relaxa. Agora, quanto mais perto da conclusão do tempo de forno, mais você visita o forno e checa o bolo. E verifica o bolo. Por quê? Porque você já sabe que está perto do final. E você precisa estar atenta, porque é um momento de queima do bolo, né? Então, ali onde você não sabe exatamente o ponto do bolo estar pronto, você fica mais ansioso e vai ver o bolo com mais frequência, entendeu? Então, essa é uma ferramenta importante para que a gente possa ter tempo de maturação de cada processo e caminhar tranquilamente dentro desse tempo. Por que que é importante a gente trabalhar a questão da paciência nos processos, né, na nossa vida? Não deve ser novidade para vocês, é uma coisa que a gente fala com frequência, é que a vida, essa maravilhosa aventura que a gente vive, ela é a sua definição, todo o processo dela, não o final. Apesar do final ser sempre melhor que o começo, sempre. O período de transição, a experiência de um ponto para o outro, é o que vai gerar não só a sua habilidade para ir para o próximo nível, como é o que vai formatar o que você chama de vida. Então, a impaciência te rouba um tipo de experiência, de vivência, de conhecimento que você poderia estar aproveitando. Parece simples, né? Mas não é. Então, ter consciência de que as coisas têm o tempo, né? Tudo que sobe, desce. Tudo que desceu vai subir, provavelmente. Então, tem o tempo das coisas e o ciclo das coisas. E aí a gente começa a entrar numa área de uma reflexão, de um mindset, né? Uma forma de utilizar a sua capacidade para que o processo seja melhor executado. Então, aqui no estudo, por exemplo, quando você tem a leitura do livro, a modelagem, o filme para assistir, você tem ferramentas para aumentar o seu repertório, para que você possa ter mais instrução de trabalhar tudo aquilo que está dentro de você. Então, você vai se reconhecendo nas características do processo, né? Você vai se reconhecendo na modelagem e reconhecendo a modelagem em você. E vai assumindo isso para você. E isso vai evoluindo gradativamente. Paciência com o processo. Muitas vezes a gente começa, vamos ver se isso está acontecendo com vocês. Durante esse processo de crescimento, a gente vai amadurecendo, não tem como não amadurecer. Para qualquer um que faça o mínimo do estudo, é inevitável haver esse crescimento. E quando você começa a crescer, você começa a perceber essa evolução e começa às vezes nem percebe, e começa a ficar mais impaciente com o entorno que te cerca. Vou dar uma dica. Se você está mais impaciente com as pessoas que te cercam, se você, a sede que você tinha saciada num ambiente hoje não é mais saciada, significa que você precisa de novos estímulos e novos desafios intelectuais, emocionais ou mesmo de ação, práticos, né? De novo, percebe, quando falta paciência, falta conhecimento. Então, se você está tendo impaciência com as pessoas que te cercam, é porque está faltando esse estímulo. Está na hora de buscar novos ares,
novos estímulos, né? Tentar coisas novas. Isso é uma coisa que a gente estimula muito no grupo, muito no grupo. Mesmo no meu grupo de estudo do Mastermind ou aqui com vocês, a gente precisa estar constantemente em novas ambiências, conhecendo pessoas novas, fazendo cursos, imersão, indo para espaços diferentes quando convidado, sabe? Muito importante. Essa troca vai fazer a gente crescer mais rápido. Então, à medida que tu vai conhecendo o seu desafio atual, né, você vai melhorando seu desempenho. Mas como conhecer? Por exemplo, uma das técnicas que a gente já conhece, não é novidade para ninguém, é meta. Meta ou traçar objetivos. Agora, tem uma questão importante sobre isso. Não é simplesmente traçar meta ou objetivos. É mais do que isso. Para funcionar, é uma questão de entender o que você está buscando, o que é importante para você, qual é o seu objetivo nessa área, e aí sim trazer um planejamento que te agrade, que facilite o teu processo. Não é só você traçar objetivos para alcançar essa meta final. Mas é você entender que esse processo vai ser você criar aderência e pujança nessa trajetória. Tem que dar tesão, você tem que gostar do que está fazendo. Tem que te estimular. Não é só a coisa pela coisa, entende? Por isso que muitas vezes, durante o processo, a gente vê planos antigos sendo largados e novos sendo feitos. Porque se você não é a mesma pessoa de ontem, muita coisa pode vir a mudar e tá tudo bem. O problema é quando você se coloca amarrado em um processo só porque você já começou. Eu estava tendo uma conversa mais cedo com a Lisa sobre isso e ela, acho que foi no domingo, comentou sobre essa questão, né, do continuar e do não continuar os planejamentos. Não generalize. Essa foi a conclusão que nós chegamos. Eu vou compartilhar com vocês. Não generalize. Cada ação tem uma razão de ser. Olhe para elas e avalie o processo. Autoconhecimento é um olhar cuidadoso para dentro. É um perceber o seu caminhar. Não só de saber o que está acontecendo, como lembra aquilo que eu falei da pesquisa de 10% no passado, 20% no futuro, 70% no presente, que é onde as coisas acontecem? Precisa olhar para os processos nesses 10% do teu tempo diário, mais ou menos, né, gente? É um parâmetro, uma noção de tempo, para entender o que deu errado. Corrigir o que pode ser corrigido e aceitar aquilo que simplesmente deixou de ter função. E tudo bem. Não ficar pegado nas coisas, e sim se encantar e se entregar para o processo de crescimento. Sozinho é muito difícil. Então, às vezes, durante um processo, existe uma dor de perda. Para que haja um certo crescimento, ou mesmo a maturação do próprio projeto, você precisa ter um tempo de perda, pode ser um tempo de luto, um objetivo que você achou que era a vida inteira que você queria, de repente não faz mais sentido. Às vezes a gente precisa de um tempo de enterrar essa ideia, de esquecer desse processos, tempo, paciência, tolerância, conhecimento do processo. Só se conhece aquele que, nossa, me fugiu a palavra, tem presença. Presença, lembra que a gente já falou sobre isso? Estar presente, percepção do que te envolve, conhecimento do que te acomete. Então, eu queria compartilhar com vocês uma coisa importante para mim passar. Deus, Criador de todo o universo, não gosta de desperdício. Ele criou todas as coisas, ele valoriza a sua criação.
Ele te valoriza. Ele valoriza os seus sentimentos. Ele valoriza a criação, o tempo, o cosmos. E por ser um ser que valoriza o que foi criado, ele não gosta de desperdício. Então, o que que acontece? Deus, em sua maravilhosa perfeição, só Ele o é, né? Ele reaproveita e não desperdiça nada do que acontece com a gente. Então, mesmo que pode parecer que dá errado ou que é ruim, vai ser usado em seu benefício. Vocês já ouviram aquele trecho bíblico que fala: tudo converge para o bem daqueles que creem e seguem segundo o propósito de Deus? Alguma coisa parecida com isso. É sobre isso. Os planos de Deus vão funcionar. Despreocupe em relação a isso. O caminho que você vai trilhar do ponto A para o ponto B é que vai ter mudanças e alterações. Mas como tudo converge para o bem daquele que crê, dando certo, dando errado, se você caminha com Deus nesse processo, você vai chegar no ponto B. Despreocupa. Então, ter essa noção de que ele não desperdiça, aceita o processo. Mesmo que esteja no momento do processo que é mais lento, mais desafiador, respira. Fisicamente, a respiração é muito importante, não é à toa. A meditação, por exemplo, ela não é só uma conexão espiritual, ela é corporal. Parar, respirar, ter uma respiração profunda, com ritmo, ajuda o cérebro a funcionar melhor. Ajuda a acalmar a ansiedade, a ter um ritmo de funcionamento. Então, conhecer novas técnicas de meditação, se você é uma pessoa agitada, não consegue ficar, sei lá, 15 minutos parado, tem várias técnicas de meditação que vão te ajudar no processo. Uma delas é só a full mindness, de consciência plena. Conhecimento dos processos. Assumir esses processos. Autorresponsabilidade. Entender que quem está atuando e tomando as decisões e coordenando o funcionar da sua vida é você, vai te dar as ferramentas necessárias para mudar o que está de errado. O que é teu, o que é do outro, mas tudo aquilo que está no seu poder de mudar, você tem poder de mudar. E assim o fará. E a vida muda. Não tem como. Não tem como. Se você muda o jeito de perceber a vida, se você começa a mudar suas atitudes, muda o resultado. A vida muda e as pessoas em volta de você vão mudar junto. Não tem como. Eu sou a pessoa que durmo muito tranquila. Não me mexo muito, na maioria das vezes. Mas o meu marido se mexe muito. Então, com alguma frequência, às vezes o edredom, ele vai girando, um puxa daqui, um puxa dali, né? Vai tendo uma movimentação e o edredom vai girando. Ele vai se adaptando à movimentação da noite, do nosso dormir. E às vezes a gente acorda de manhã, ele tá diferente, mas tá lá, cobrindo os dois. Então, quando a gente interfere no ambiente, mudando aquilo que a gente é e do jeito que a gente atua, o ambiente muda com você. Então, às vezes tá tudo ruim porque você também tá ruim. Porque uma pessoa de energia alta muda o ambiente. Dá para ter energia alta o tempo todo? Não dá. A gente tem processos, tem dias que a gente tá para baixo. Entender e aceitar faz parte do processo. Por que que eu tô assim? Tal coisa. Ah, ok. Como que eu resolvo isso? Agora não dá para resolver. Então tá bom, então vou esperar. Esperar.
para aquilo que tem que ser esperado. Então, essa fé, essa confiança de que Deus não desperdiça, te dá a tranquilidade de agir e conduzir sua vida com serenidade e confiança de que Deus vai encaixar as coisas. Tudo que está no teu poder, tu faz. O que não está, relaxa. Entrega para Deus, vai dar certo. Por que que é importante a gente ter esse mindset focado, né? Sereno, sempre que possível, né? Ah, perdi as estribeiras, não tem problema, volta, tá tudo bem. Só não perde tempo se lamuriando. Porque energia. A gente tem um tônus diário. A gente tem. Lembra aquilo que eu falei, que Deus é perfeito, só Ele o é? Pois é, Ele criou todas as coisas com 24 horas. A gente tem um funcionamento de um dia. O que que acontece no final do dia? Cada um tem a sua hora, o seu momento, tá tudo certo. No final desse dia, vai cair, travou. Hum, vamos lá, tá travado? Não tô. Nós temos 24 horas. No final desse dia, o que que a gente faz? A gente descansa, né? Não é assim? A gente descansa e se reestrutura para um próximo dia, certo? Então a gente tem um tempo de execução, um tempo de. Aí, aí, não? Travou. Segura aí, pessoal. Pronto, voltamos. É a câmera que parou. Hum. Então a gente tem um tempo de vida, a gente tem um tempo de execução. Ser uma pessoa que não desperdiça é uma pessoa que tem consciência do tempo de vida que a gente tem nessas 24 horas e executa as tarefas e se empenha dentro do que tu entende, dentro desse tônus que tu tem de vida. Então, de manhã, por exemplo, é o momento que a gente está mais disposto, zerado, leve, disponível. Organize o seu dia para que esse momento possa abranger tudo aquilo que você precisa de uma execução maior. Ou ainda o conhecimento de que no final do dia você está mais cansado, a percepção já está mais baixa, a capacidade de ter presença, consciência, ela diminui. Então, ser mais tolerante ao final do dia ajuda a ter um funcionamento mais sereno, mais tranquilo dos processos. Conhecimento. Quando a gente tem essa percepção, ajuda a gente ter uma melhor execução ao longo do processo. Ter essa consciência de que o dia tem um período específico e que o seu tônus de vida vai alterando ao longo desse dia, te dá a capacidade de ser intencional em algumas tarefas. Então, no agendamento e na organização, você vai deixar de fazer algo que você fazia no final do dia, vai jogar para o início do dia para a sua execução ser melhor, dentro do possível, dentro daquilo que faz sentido e é possível para você. Então, essa intencionalidade te dá poder de ação e de execução. De novo, conhecimento. Percebe que essa percepção dos processos que nos envolve ajuda a nossa execução a ser melhor. Então, por exemplo, uma coisa, não sei vocês, mas eu tenho mês sim, mês não, um ciclo de TPM. É mês sim, mês não. É meu e eu tenho esse conhecimento. Então, no mês sim, eu tomo muito cuidado com os agendamentos, as reuniões, as intervenções que eu tenho durante essa semana específica, porque eu sei que meu humor vai estar alterado. Ou eu vou estar mais nervosa, ou vou estar mais triste. Adianta dar murro em ponta de faca? Não. O conhecimento das coisas, das pessoas, dos processos de você mesma ajuda na execução. E como que a gente conhece? Presença, prestando atenção, usando todas as experiências, desculpa,
ao longo da vida, ao longo da jornada, ao longo do dia, dando uma olhadinha do feedback do dia, para você aumentar a sua carga de conhecimento de você mesmo ou de alguma coisa que você tenha vivenciado durante esse dia. Gente, não tem milagre. Eu já postei no meu Instagram algumas vezes. É uma máxima que me acompanha. E foi meu marido que me presenteou com essa percepção. O extraordinário é uma montanha de ordinários em sequência. É constância. É fazer o que parece que não é extraordinário todo dia, com conhecimento do processo e objetivo traçado no final. Não é aleatório, mas é constância do ordinário. Um pouquinho todo dia. Depois de um período de jornada, você vive o extraordinário. Não tem milagre, é processo. Então, se ajudar vocês nessa jornada, isso é uma coisa que eu falo com frequência, quem anda comigo quando dá uma coisa muito difícil de administrar, eu falo assim, storytelling. Nem eu gosto de ter um pouco de bom humor, assim, nas coisas. Então, quando é muito difícil, eu falo, não, tá tranquilo. Quando eu superar, vai virar um excelente storytelling. Então, só essa visão de que tudo que me acomete vai trabalhar a meu favor e meu benefício e me ajuda a estruturar uma vida cada vez melhor, também auxilia no processo. Ter essa paciência, essa calma de que as coisas se resolvem e de que isso, não só durante o processo, mas depois, vai trabalhar a meu favor. Então, tá tudo bem. De atividades, eu vou passar para vocês modelagem. A modelagem dessa semana é C.S. Lewis. O jejum é cortar todas as massas, tudo que for massa, pão, macarrão, tudo que for massa de base de preparo, não pode, tá? Não é farinha, é massa. O filme, essa semana, a gente vai fazer um exercício diferente. Andam acontecendo muitas coisas intensas e interessantes na minha visão, no timeline que eu vejo das pessoas que andam comigo. Então, a ideia dessa semana é a gente voltar para o centro, né? Percepção e trabalhar a nossa confiança em Deus e no processo que a Ele cabe. Tudo que eu posso fazer que está na minha mão, eu vou fazer. Tudo que está na mão de Deus, eu vou deixar para Ele resolver. Só que existe uma coisa muito importante entre o que sou eu e onde eu estou, e o que é da minha competência fazer, e o que é de Deus. Precisa haver uma conexão e uma ligação entre eu e tudo isso que eu falei, com Deus e o processo dele. Isso a gente chama de relacionamento. A gente precisa investir em um relacionamento com Deus. Dentro da sua fé, faça a sua pesquisa espiritual. Mas quando a gente fala, por exemplo, eu acredito em Jesus, né? Então eu sou cristã. E eu entendo que quanto mais eu trabalhar a minha relação com Jesus, eu ser parecida com Jesus, a minha relação com Deus melhora. Eu vou ficando cada vez menos parecida com uma imagem caída e fragmentada do mundo e me aproximando, né, da imagem que sempre foi minha, que é a imagem e semelhança de Deus. Isso se dá nos relacionamentos. Isso é uma outra reunião que a gente pode ter. Mas então, essa semana, a gente vai trabalhar esse relacionamento. A gente não tem como conhecer e reconhecer a voz de alguém se a gente não conhece essa pessoa. Então, a gente vai ter mais tranquilidade essa semana, vamos respirar mais fundo, buscar talvez a meditação, se assim se lhe convier. E a gente vai fazer um exercício bem, não sei se talvez alguns de vocês já fazem,
bem diferente e divertido, que vai ser o exercício de ler. Eu separei os Salmos 122 ao 150. A gente já leu Salmos, mas nesse exercício eu acho que vai funcionar, porque o Salmos ele foi escrito como cântico, como uma canção, como uma melodia. A ideia de Salmos é melódica. Ela é uma história, ela é uma narrativa, ela é uma música. Então, o exercício de vocês vai ser trabalhar um pouquinho, talvez, uma sensação. Se tu for muito controlador, talvez se sinta um pouco ridícula, não sei. Busca o secreto do teu lar, do teu quarto, um tempo que tu tenha exclusivo só seu, e canta Salmo 122 a 150, do 122 ao 150 em canção, melódico. E o filme é Deixados para Trás, o início do fim. É um filme que fala sobre arrebatamento. Então, aqui, o que que eu quero? A gente tá, essa semana exclusivamente, ela tá bem cristã. Ela não tá funcional, apesar de ser, mas enfim. Por quê? Porque para a gente poder olhar, quando a gente fala da paciência, a gente fala do confiar em Deus e de confiar no processo que é dele, que não nos pertence. E de confiar, inclusive, de que eu sou capaz, que eu tenho capacidade e habilidade de execução, porque eu sou criada por Deus. Então, essa ferramenta aqui tem que funcionar. Se eu não estou funcionando direito, é porque eu não estou sabendo usar essa ferramenta que sou eu, né? Então, a questão aqui é eu conhecer essa máquina humana maravilhosa e saber usar dos recursos que me foram dados. E parte do trabalho da paciência é ter essa confiança em Deus. Ter confiança de que as coisas vão se encaixar se assim eu estiver trabalhando. Se eu estiver me esforçando nesse caminho. Se eu estiver dando o meu melhor, ainda que não seja o melhor de tudo, mas o meu melhor, as coisas vão começar a dar certo. É inevitável uma questão de tempo. Então, trabalhar essa paciência, a gente vai precisar ter um afunilamento dessa relação. A gente vai precisar olhar para essa relação de confiança com Deus. Então, modelagem C.S. Lewis, a Bíblia a gente vai brincar um pouquinho de cantarolar, de colocar melodia. Ainda que tu venha a falar, fala melodicamente, com ritmo, tá? Salmo 122, 150. Jejum, cortar massa para a gente dar uma ficar mais leve, né? A massa deixa a gente muito pesado e o filme Deixados para Trás. O desafio da semana, um olhar especial. Eu tenho estudado muito a respeito de adoração e louvor. Então, a adoração é quando a gente dedica 100% do nosso tempo para Deus. Atenção, 100% para Deus. É quando a gente, mesmo em momento de oração, a gente está plenamente em Deus. A adoração é perceber a grandeza de Deus, é mentalizar a potência, a magnitude, a perfeição de Deus. O louvor, ele é a vocalização dessa adoração. Às vezes por música, às vezes por expressão, outros tipos de expressão, tudo faz. Mas é a vocalização, a expressão dessa adoração. A adoração, ela pode ser silenciosa, contida, fechada. Eu tô adorando, ninguém sabe. Pode ser. O louvor, não. O louvor, ele é a expressão onde as pessoas vão perceber que você está adorando a Deus. Então, essa semana, e é uma coisa que Deus ama, se vocês estão lendo a Bíblia, vocês vão perceber que as pessoas mais próximas, as personas da Bíblia, que mais foram próximas de Deus, eram extremamente entregues nesse relacionamento, através de louvor e adoração. Adorar, adorar, orar, orar, né? Então, essa semana é sobre isso, tá? Sempre que possível, sempre que trouxer a consciência, a presença de Deus, faz um momento de adoração. E quando puder, organiza o seu dia para que você tenha um momento de louvor. Então, começa com a adoração, trazendo toda a sua atenção para Deus,
lembrando de toda a sua perfeição, toda a sua magnitude, a sua misericórdia, benevolência, tá, tá, tá. Traz isso, cria essa conexão. E aí começa a louvar. Pode ser falando, declarando poemas, ou o ideal é que seja espontâneo, para que você possa exercitar isso. Mas se for muito difícil, pode também ler. Pega o próprio salmo e tenta fazer adoração e louvor com o salmo. Pode funcionar. Deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito de intimidade. Rapidinho, já vou liberar. Ah, liberdade, intimidade. Quando você tenta pegar uma experiência que você teve de chegar numa festa que você não conhece ninguém. Você não conhece ninguém. E tá aquele agito, bebida, comida, galera, todo mundo se relacionando, conversando, e você chega na festa e não conhece ninguém. Como você se sente? Dificilmente, se não for muito da sua personalidade de ser expansivo e ser muito extravagante, você vai chegar contido. Você não vai chegar falando com todo mundo. Aí, né? Não é? Você chega contido, dá um sorrisinho aqui, um sorrisinho ali, vai tentando procurar uma base de apoio no evento. Alguém que eu conheça para conectar. Não foi assim? Né? Então, o que que acontece quando você chega numa festa de família? A sua família, o povo das suas entranhas. Como é que funciona quando tá numa festa de família? Fulano, primo, tio, vem cá, me dá um abraço. Totalmente diferente. Pois é. Se você, durante esse exercício, perceber constrangimento, que bom, porque é mais conhecimento para o seu processo, né? Você está dominando uma parte ainda maior do seu processo. Significa que falta intimidade, certo? Quanto maior a intimidade, maior o acesso que a gente se permite ter sobre aquilo que Deus já disponibilizou. Não é sobre conquistar Deus e fazer com que Ele te ame mais. Ah, eu vou adorar Deus porque Ele vai me amar mais. Ele já te ama, tudo que é possível existir de amor já é para você. Prova disso é Jesus na cruz, certo? Então você já é amado. Sendo ou não sendo cristão, tá tudo certo. Ele te ama. Todos nós seres viventes. Toda a sua criação, ele ama. A questão é que como a gente entra numa festa e não domina a festa logo de cara, se a gente não cria essa intimidade com Deus, a gente acha que não tem direito a ter acesso à graça. Entende? A criação da intimidade com Deus é muito mais sobre você acessar aquilo que já está disponível para você, porque o pai deixou para o seu filho. Então, quando você se descobre filho, você se descobre herdeiro, você se descobre no direito de, porque Deus já liberou, porque Jesus abriu o caminho, para que você tenha acesso direto ao Pai. Isso é muito, muito disruptivo, muito absurdo. É muito louco, gente, pelo amor de Deus. Então, a questão de trabalhar a intimidade é isso, é você começar a criar essa consciência o quanto antes, para você ter acesso àquilo que já está disponível, mas você não pega porque acha que não é para ti. Todo esse trabalho, toda essa jornada, especialmente quando a gente fala da Bíblia, é para você entender logo, o quanto antes, o papel que você deve executar. E descobrir logo, o quanto antes, a potência que você tem. Que na maioria das pessoas está adormecida. As pessoas não têm consciência da sua capacidade. Não tem. Medo. Sabe qual é um dos maiores medos que assolam as pessoas? Medo de ser desmascarado em público, de ser exposto, de ser desmascarado. A maioria das pessoas se acha, me fugiu a palavra, uma fraude. Verdade. Pode olhar aí para dentro de ti, tu vai achar.
A maioria, para não dizer todo mundo, que tem, né, seres super evoluídos. A cada novo patamar, a cada nova fase que você acessa, uma frequência nova, você precisa destravar tudo isso de novo. Então, criar esse relacionamento de intimidade com Deus te ajuda no processo de uma maneira que você não tem noção. E a intimidade, ainda que você venha a ter, ela pode ser aumentada com a frequência e com a forma como você introduz Deus na tua vida. Quanto mais ele manda e desmanda e resolve e coordena, maior sucesso você vai ter. E sucesso, eu não digo sucesso de reconhecimento nem profissional, nem de dinheiro. Sucesso de se sentir pleno. Sucesso é estar satisfeito com a vida que tem. É viver em abundância. E abundância, de novo, não é ser milionário. Abundância é não ter escassez com as coisas, com tudo, com recurso, com amor, com obediência, ser abundante em obediência, ser abundante em paciência, ser abundante em misericórdia, em novas chances, em novas possibilidades. Ah, eu tive um relacionamento que me machucou, me feriu, vou me fechar. Ser abundante é se dedicar a um novo relacionamento. Posso me magoar? Posso. Deus conserta. Não vou me fechar para um novo relacionamento só porque eu me magoei no primeiro. E às vezes a gente fica tanto tempo fechado, tanto tempo guardado, que nem sabe mais como abrir a caixa. Deus sabe. O fabricante sempre conhece o seu produto. Não que você seja um produto, mas vá. Deus te fez, ele sabe como fazer você funcionar bem. Então, deixa ele ajudar. Ele domina esse projeto, tá? É uma jornada, tenha paciência, vai chegar lá, tá? Muito bem. Então é isso, a nossa segunda-feira agora se inicia, já são 6h05, eu preciso liberar vocês. Bom estudo. Se tiver dúvida, tiver uma dificuldade, manda um direct, manda mensagem. Vocês estão no grupo, vocês têm contato, o meu contato. Pode me chamar, a gente conversa. Quer uma ajuda para estudar? Teve uns insights, quer alguém para conversar? Não está achando ambiência? Me chama. Se você está buscando ambiência, me chama no direct, porque eu tenho um zilhão de grupos para direcionar, dependendo da sua necessidade dinâmica, certo? Então é isso, gente. Boa sorte, bom estudo, domínio e até breve.